Glória! Gente, nós estamos no livro de Juízes. Quem está acompanhando? Ei, gente, não perca não! Livro de Juízes, nós estamos lendo a Bíblia toda. E hoje nós estamos no capítulo 1. No decorrer, nós vamos falar sobre novas conquistas pelas tribos. Glória! E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhes dei esta terra na sua mão. Então disse a Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu comigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois dos filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Sesai e Aimã e Talmãe. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apressou no jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me destes uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Cefate, e
totalmente a destruíram e chamaram o nome dessa cidade Roma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Egron com o seu termo, e foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinha carros ferrados. E deram Hebron a Calebe, como Moisés e dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram aos jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi diante o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade. E lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram vir. Oh, glória! Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sé, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Taunac, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de... Vamos ver, peraí. Nem jurisdição, nem os moradores de Ibileão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. É forte, né? Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitaram em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quirom, nem aos moradores de Naolon. Porém, os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. Quer dizer, pagando os impostos, né? Tampouco Azer expeliu aos moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, como nem a Alabe, nem a Aquisibe, nem a Elba, nem a Teca, nem a Recibe. Porém, os escribas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naftala expeliu aos moradores de Bet-Semes, nem aos moradores de Bet-Anate, mas habito no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, com Ajalon e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários, e foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim,
desde a penha e dali para cima. Glória a Deus! Continue consultando ao Senhor em tudo que você tem que fazer. O verdadeiro Deus. Glória! Glória! Gente, nós estamos no livro de Juízes. Quem está acompanhando? Ei, gente, não perca não. Livro de Juízes, nós estamos lendo a Bíblia toda. E hoje nós estamos no capítulo 1. No decorrer nós vamos falar sobre novas conquistas